ficar, tá? Até às 8 horas aí, 8h30, perto das 9 eu vou passar a parte do frete e depois vocês vão ficar com a atividade para entregar aí até o final do dia, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia hoje? A gente fazer essa atividade aqui, ó, que é a atividade 4, né? Presencial 4. Essa atividade aqui, eu tinha preparado tem um slide aqui que eu uso bastante, que eu vou abrir e vou usar ele com vocês, mas eu também deixei disponível para vocês aí poderem utilizar, tá? Esse slide aqui foi de um curso que eu fiz, tá? Mas ele é um slide muito completo, então eu utilizo muito ele aí nas aulas. Mas a ideia é que a gente consiga é, entender, né, como que é feita aí os cálculos de frete dentro do modal rodoviário. Só vou pedir para vocês confirmarem se vocês estão conseguindo visualizar aí a tela para mim do slide. Sim. Sim? Então, beleza. Então, qual que é a ideia aqui, né? Ó, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de frete peso e frete cubado, tá? Existe uma diferença. Depois falar um pouquinho sobre as taxas que são adicionadas aí ao valor do frete. Então, a primeira coisa aqui, né, pessoal, se vocês. Por que que nós estamos falando de frete aí nessa UC, né? Lembrando que nós estamos encerrando aí a UC de controle de suprimentos, né? Então, eu falei para vocês lá desde o início, né, que vocês, aí o perfil profissional de vocês, ele é baseado aí em três atividades, que é planejamento, controle e supervisão das operações logísticas, tá? Das atividades das áreas da logística. Essas áreas, elas vão passar, né, desde a suprimentos, armazenagem desse produto, produção desse produto, transformação dessa matéria em produto final, distribuição e transporte desse produto para as entregas, que são os setores aí que a logística atua, tá? Então, como eu sempre falo para vocês, a logística ela é uma área transversal, né? Isso é bem importante porque quem foi lá na visita viu, né? É muito difícil, é muito comum a gente fazer visita aqui na escola em empresas. Assim, a gente quer ver a logística da empresa de vocês. E aí fica muito focado ali na armazenagem, no almoxerifado, no recebimento, na expedição, né? Então, isso aí é uma das atividades, tá? De atuação do técnico em logística. Mas, se a gente for pela CBO, né, que é o registro aí da profissão, vocês vão desde a área de suprimentos, que pode ser vocês podem atuar na área administrativa, focado na área de vendas, principalmente se vocês atuarem em empresas que fazem exportação e importação, né? Então a logística ela vai estar lado a lado ali com o Comex, né? Comércio exterior. Então é importante que vocês conheçam todo o procedimento de suprimentos, né? Para que vocês consigam avançar aí nas outras atividades. Ela seria dentro da cadeia de suprimentos que nós chamamos, né? Da cadeia logística. A área de suprimentos, ela é a inicial dessa cadeia, ela é o ponto inicial da cadeia, ou seja, você comprar o material, levantar a quantidade de material que seria necessária, tá? Fazer a distribuição de acordo com a capacidade de armazenagem que você tem, tá? Dentre toda essa movimentação, nós temos os fretes, né? Então, se você vai trabalhar lá, lembra que a gente fez lá? Ah, preciso comprar lá uma quantidade de materiais, né? Preciso ver se cabe. A gente fez lá, a gente vem fazendo bastante atividades nesse sentido, desde aquela da empilhadeira que a gente fez, que nós fomos até a quadra, medimos, dimensionamos a quantidade de itens, kits que seriam necessários, movimentação. Então, a área de suprimentos, ela a partir do início, né? Como você vai trabalhar muito ligado ali a vendas, né, na área de suprimentos, você vai estar muito ligado
Deixa eu só ver aqui, que acho que tem alguém mandando mensagem. O Alex tá sem áudio. Deixa eu só ver aqui, peraí, pessoal. Ele tá no grupo, mas tá sem áudio. Ainda está sem áudio, Alex? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ver se consigo. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Sim. 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 Desculpa. Falei pra ele tentar ligar o celular para ouvir e ficar acompanhando aí pela tela. Então, como eu vinha falando, né? Então a ideia hoje aqui, né, é que vocês entendam aí até onde pode ser que a gente consiga negociar, né, um frete um pouco mais em conta também, né? Onde que daria para a gente trabalhar, quais são as taxas. É importante que vocês reconheçam isso. Tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aula aqui. Deixa eu só puxar para cá. Então, aqui, né, pessoal, ele vai falar um pouquinho aí sobre a ideia de que cada transportadora ela vai ter uma tabela relacionada a frete peso, que é a ideia de você ter um valor para cada distância percorrida de acordo com o peso que você quer levar. Por que que as transportadoras vão ter essa tabela, tá? As transportadoras elas têm essa tabela porque elas têm os conhecimentos de transporte dela. Então, por exemplo, tem a JC, fugiu agora o nome. Lalamove, por exemplo, é um caso específico, mas se você pegar uma empresa que tem 5 caminhões, por exemplo, ela já vai ter a capacidade que ela tem ali, né, de mão de obra, os valores, tudo fixado, o modelo do veículo dela, e aí ela consegue, né, fazer uma média de valor, né, que vai ser determinado a partir de distância e peso, tá? O peso ele influencia e a distância são as duas variáveis que vão influenciar diretamente, tá, pessoal? Na questão do, da depreciação aí do veículo, tá? Por isso que é o que a gente vai considerar. E também está relacionado aí à capacidade, né? O quanto esse veículo é capaz de transportar. Então, muitas vezes, né, o que a gente vai ter aí é que eles não vão cobrar. Deixa eu só ver, acho que parou de aparecer a tela para vocês, né? Bom, voltou. Eles não vão cobrar, né, necessariamente pela carga que eles estão transportando, mas sim pela área que eles estão transportando. É como se você pensasse em um caminhão, né? E dividir ele em vários módulos, tá? Geralmente esses módulos são divididos aí em metros quadrados. Então, dentro daquele caminhão, você consegue alugar alguns módulos, tá? E esses módulos vão ter um custo, mesmo que você não ocupe todo esse módulo. E aí, quando a gente fala sobre ocupação do módulo, a gente está falando em dois sentidos. Ocupar esse módulo na capacidade de peso e ocupar esse módulo na capacidade de tamanho. Então, qual é a capacidade que aquele caminhão vai ter dentro de 1 metro quadrado? E aí a gente começa a falar
sobre o frete, tá? Por que que isso é necessário? Porque a gente tem uma diversidade de cargas muito grande. Por exemplo, vou dar um exemplo para quem foi lá na empresa, vai ficar um pouco mais claro, mas ele apresentou para a gente lá um rolo de papel, né, um plástico, que vai da Ambev, né, que vai virar os rótulos lá dos engradados de cerveja, né? Aquele rótulo, né, ele é grande lá, ele ocuparia um espaço grande e ele tem um peso grande também. Isso faz com que ele tenha uma carga muito pesada. Mas o espaço que ele vai ocupar, o caminhão teria uma capacidade de ocupar mais, colocar mais peso naquele espaço. Geralmente a gente tem essa dificuldade quando a gente tem peças cilíndricas, né? Que é esse caso. A gente não vai ocupar, como o metro quadrado ele é quadradinho, né? Pensando assim, a gente não vai conseguir ocupar todo o metro quadrado. Então a gente poderia colocar mais itens naquele espaço. Porém, ele vai ser limitado porque aquele rótulo é muito pesado. Então, ele sendo muito pesado, ele vai ocupar a capacidade de peso. E pode acontecer ao contrário também. A gente poderia ter um rolo daquele de algodão. E algodão é muito leve. Então, um rolo daquele mesmo tamanho, ocupando o mesmo espaço, ele ficaria leve. Então, se a gente considerasse só o peso na hora de transportar um produto, o motorista ele teria alguns prejuízos. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui também hoje, tá? Então, a ideia nossa inicial é essa. Então, a gente pensar que quando nós temos uma transportadora, ela vai ter uma tabela, tá? E essa tabela ela é referente aí geralmente ao frete peso. Ou seja, tantos pesos para tantas distâncias, a gente vai cobrar esse determinado valor. É mais fácil para a empresa ser o valor tabelado, ela ganha com isso porque ela arredonda, então se a pessoa tem uma carga ali que está dentro de uma escala, ela vai pagar por aquele valor. Então, dificilmente a pessoa vai no limite. Então, se a gente colocar, quando a gente trabalha na logística, a gente tem dois tipos de peso, tá? A gente trabalha com o peso da carga, o peso nominal e o peso real, tá? Quando a gente fala de peso nominal, a gente está falando assim, eu quero levar 3 toneladas daqui para o Porto de Santos. Quando eu falo do peso real, é a tolerância, né? Essas 3 toneladas, pode ser que no calor ela esquente, pode ser que ela se retraia no frio, e né, se a gente pensar num tipo de material, por exemplo, e aí a gente vai ter esse peso variando dentro dessa viagem, tá? Ou o peso variar mesmo, né? A gente pegar um pallet lá é uma média de 3 toneladas, mas é impossível que todos tenham exatamente 3 toneladas na balança. Então ele vai ter um valor, 3 toneladas é o valor nominal, tá? O valor real é o valor medido na balança. Claro que existe uma tolerância, né? Vai ficar ali no 2,9, 3,1. Essa é a variação, tá? Mas a gente precisa trabalhar com essa questão também, bem? Então, sabendo disso, né? Quando a gente monta uma tabela de frete, existe essa vantagem, porque a pessoa que, por exemplo, vai levar 3 toneladas, ela vai usar a tabela acima de 3 toneladas. Por quê? Porque se de repente a carga dela tiver um pouco a mais que 3 na hora da pesagem da balança, o caminhoneiro pode recusar enviar essa carga. Então eles vão subir a tabela e vão escolher um peso maior. Então nessa, a transportadora ganha, né? Porque ela vai ganhar um valor relacionado a pesos maiores que 3 toneladas, mesmo levando uma peça de 3 toneladas. Então, o que está falando aqui é isso, né? Ó, as transportadoras elas têm as próprias tabelas, tá? Com os próprios métodos de compor, então vai variar de acordo com os caminhões que elas têm, as rotas que elas atendem, tudo isso vai fazer gerar esse custo, tá? E a composição dele nem é sempre as mesmas tarifas, tá?
não é simples também. Tudo vai ter se a sua carga é de risco. Quem foi na visita viu. Se você tem um produto explosivo, se você tem um produto que é químico, mas não é explosivo, mas que contamina o ambiente. Então, tudo depende com o que você está trabalhando, tá? Existem aí generalidades de tarifas, né? Então, tem tarifas comuns, tarifas que são agregadas, então umas são obrigadas e outras são agregadas aí à segurança da carga, tá? Que a gente vai comentar um pouquinho. E aí, fala um pouquinho sobre o material, né? Que é um material que vocês podem baixar e deixar para vocês também aí como material de estudo, tudo bem? Bom, seguindo aqui, então, como eu falei, nós vamos iniciar aqui com o frete peso, que é essa tarifa que ela é calculada com base no peso da mercadoria, tá? É, é valor por quilômetros. Então, eu quero levar esse pallet que está na imagem aí até Campinas. Então, do seu destino até Campinas é 100 quilômetros e esses 100 quilômetros você vai levar 5 toneladas. Então, 5 toneladas para Campinas, eles vão lá na tabela e vão verificar o peso, tá? Basicamente é a multiplicação aí do volume versus o peso que vai ser carregado. Aqui eu trouxe dois exemplos de tabela, tá? Essa primeira tabela, ela é geralmente mais utilizada para quando você tem clientes esporádicos, tá? Então, por exemplo, esse cliente é a primeira vez dele do serviço com a gente, não sabemos se ele vai ter uma constância de contrato, se ele vai querer o nosso serviço outras vezes. Então, a gente tem esse primeiro modelo de tabela. Qual que é a ideia desse primeiro modelo aqui, pessoal? É quando a gente tem o... Deixa eu ver aqui. A origem, tá? Então, ele coloca aqui a origem saindo de São Paulo. E a tabela ela é composta por uma faixa de peso, tá? Então, por exemplo, de 1 a 20 quilos, você escolheria o destino, tá? Essa tabela das transportadoras vão ter todos os destinos possíveis daquela transportadora e os pontos de origens possíveis também, tá? Geralmente até, eu já fiz algumas vezes, você entra no site, você coloca o seu endereço lá e ela faz a partir do endereço que você colocou, tá? Ela recalcula a tabela. E aí, nesse caso, por exemplo, você tem ali as escalas, né? Ele tá de 1 a 20 quilos, de 21 a 50, 51 a 100 e de 101 a 150. Então, aqui nós temos as escalas de peso e qualquer mercadoria acima de 150 quilos, como é um contrato esporádico, né? Como eu falei, não é um contrato anual, é um único pedido. O que eles fazem nesse sentido aqui? Eles, por exemplo, vamos ver os três exemplos que eu pus aqui para vocês. Se o valor do frete para Curitiba for de 60 quilos, o valor é de R$ 400. Então, o frete peso para Curitiba, com uma carga de 60 quilos, fica R$ 400. Como que a gente sabe isso? É só a gente cruzar aqui na tabela. Nós vamos achar o destino, Curitiba, e o peso de 60. Então, Curitiba, 60 está entre 51 a 100 quilos. Então, seria R$ 400. O valor do frete peso para Vitória com o peso de 5 quilos. Então, a gente vai cruzar lá na tabela. Vitória, 5 quilos, R$ 300. É assim que funciona. Essa tabela ela tem um limite, ela só vai até 150 quilos. A partir de 150 quilos, eles começam a fazer o cálculo de R$ 1,50 por quilo, tá? Então, aqui, ó, o valor do frete peso para Campinas, de 180 quilos, então eles olham na tabela aqui, Campinas, vão lá, ó, 180 está na última coluna aqui, ó, acima de 150. Então, é 1,50 por quilo. Então, você vai fazer a multiplicação, 180 quilos versus 1,50. Tudo bem? No exemplo 2 aqui, onde nós temos a carga fracionada. O que significa isso? A faixa de peso é com valor fixo com excedente. Isso aqui as empresas utilizam bastante
com contratos anuais, contratos mensais entre empresa e transportadora. Por quê? Por exemplo, para mim é interessante fixar um contrato de transporte semanal, porque toda sexta-feira eu preciso pegar o material que eu produzi e levar para uma outra empresa. Então eu fixo com eles ali que toda sexta-feira eu vou levar 150 quilos. Então, para Campinas. Então eu vou lá na tabela, 150 quilos para Campinas, tá R$ 250. Mas numa determinada sexta-feira, minha empresa não conseguiu produzir todos os 150 quilos e ela produziu um pouquinho menos. Não tem problema, vou pagar lá o mesmo valor. Porém, como eu atrasei nessa semana, na semana seguinte eu vou ter que mandar um pouco a mais para o meu cliente, né, que ele estava esperando. Nesse caso, como é que funciona? Você paga ali os 250 fixo e o que exceder, tá? O que exceder, você paga uns 50 a mais para cada quilo que excedeu, tá? Então a diferença da primeira tabela para a segunda é que acima de 50 quilos você paga todo o valor excedente, ou todo o valor nesse valor de 1,50 por quilo. Nesse segundo modelo aqui, a gente vai pagar só o que excedeu. Então são os tipos de contrato, tá? Mas basicamente frete peso não tem muita dificuldade. Se vocês precisarem solicitar um frete, vocês vão procurar a transportadora, que provavelmente a empresa já trabalha, ou uma nova transportadora, e buscar essa tabela, né? Ou eles vão te enviar essa tabela, e a partir dessa tabela você vai verificar o valor que você vai pagar, certo? Então, o valor do frete peso ali, três exemplos. Para Curitiba, para o peso de 60 quilos, parecido com o de cima, né? Continua sendo os R$ 400. O valor do frete peso para Vitória de 5 quilos continua sendo os 300. Mas no último exemplo, nós vamos ter essa alteração, ó. O valor do frete peso para Campinas, com peso de 180 quilos, ele vai ser 295. Por quê? Os 250 fixo da tabela, mais os 30 quilos que excederam dos 150, vezes 1,50. E com isso, nós vamos chegar aqui no valor de 295. Pessoal, alguma dúvida em relação ao frete peso? Ele não entendeu, legal. Alex entendeu também. Tranquilo, Não, né? nenhuma. Perfeito. Então, o frete peso ele é mais tranquilo mesmo. Vamos para o próximo aqui, então. Esse material está no AVA lá, tá? Vocês podem também depois pegar para estudar ele. Cubagem. Quando que a gente vai fazer o frete cubado? Quando aquele exemplo que eu dei para vocês lá. A gente levar um rolo de plástico, certo? Com a mesma dimensão, o mesmo tamanho de um rolo de algodão, a gente vai ter pesos diferentes. Então, para evitar que isso aconteça, existe o frete cubado. Segue o exemplo aqui que eu pus aqui no slide para vocês. Mercadorias volumosas influenciam diretamente no cálculo do frete, pois se a mercadoria for leve, poderemos lotar um caminhão com apenas 500 quilos de mercadoria, certo? Ou seja, você ocupa todo esse espaço aqui, ó, a imagem que eu deixei aqui para vocês. Imagine que todas essas caixas aqui estão preenchidas com algodão, certo? Se voltássemos para o exemplo anterior, né? E vamos colocar aí que todo aquele preenchimento de caixa teria 20 quilos no total. A pessoa teria uma vantagem gigante de usar o frete peso. E a transportadora não teria nenhuma vantagem. Então, é o que ele está falando aqui, né? Você pode lotar um caminhão usando só 500 quilos, sendo que ele aguenta 25 toneladas. Então, para ser mais justo, existe o frete cubado, tá? Como é que funciona? Imagina que o veículo tem uma capacidade de 12 mil quilos, tá? Seu veículo pode levar até 12 mil quilos. Se utilizarmos a tabela exemplo 1 lá do frete peso,
O frete para 500 quilos custaria 750. Se a gente voltar aqui, ó, 750. Tudo bem? É isso que ele está falando. Opa. Bom, o frete de 500 quilos custaria 750, ou seja, 1,50 vezes 500. Tudo bem? Porém, o mesmo caminhão teria a capacidade de levar 12 mil quilos, que poderia faturar 18 mil reais. 1,50 vezes 12 mil. Então, essa é a grande questão de, em alguns momentos, nós usarmos o frete peso e, em alguns momentos, nós usarmos o frete cubado, tá? Então, pensa, né? Ó, olhando essa imagem que está no slide para vocês, ele cheio. Se a gente pensar que dentro dessas caixas aí tem itens de porcelana, por exemplo, pesado, né? E totalizando aí todas essas caixas, nós teríamos 12 mil quilos, que é a capacidade desse caminhão. Se ele atingir essa capacidade, só um minuto, pessoal. Desculpa. Se ele atingir essa capacidade, ele poderia, pela tabela lá, seria 18 mil reais. Agora, se elas estiverem cheias de. Obrigado. Matheus tá mandando saúde. É... Eu acho que vocês não tenham tirado o print aí. Se ele tivesse, né, ó, com 500 quilos, por exemplo, se tivesse leve, 750 é uma desvantagem muito grande para a transportadora. Então é óbvio, né, pessoal, que a transportadora ela vai cobrar geralmente pelo espaço que ela tem. Quando eu falo espaço, aí tem um fator que agora é o que eu falo que vocês podem, que o conhecimento ele faz com que a gente possa fazer até bons negócios, né? O que eu quero dizer com isso? Se vocês olharem ali, ele fala assim, ó, no finalzinho do texto. Para equalizar este problema, né, os transportadores transformam o volume em peso, chamado peso cubado, através de uma regra de 3, sendo que 1 metro cúbico equivale a 300 quilos. Então, eu vou explicar para vocês de onde que eles tiram isso, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. O que que eles fazem aqui, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver se consigo. Vamos pensar aqui num caminhão, tá? A gente vai ter aqui de comprimento 15 metros, tá? Nós vamos ter de largura, de altura aqui, 2,6, uma média aí, tá? Por 2,6 de altura por 2,5 ou 4 aqui de comprimento. Tá, que seriam as dimensões do caminhão, tá? Pensando na caixinha do caminhão lá, no baú. O que que a gente teria como volume? Nós teríamos. E pensando aqui que a capacidade desse caminhão, deixa eu pôr aqui, né? De 25 toneladas. Tudo bem? Então, uma situação, problema aqui para a gente pensar. Vou calcular quanto cabe dentro de 1 metro quadrado desse caminhão. Vou mudar a cor aqui. Então, eu quero saber, vamos por aqui, ó, 1 metro quadrado. Se eu pegar desses 15 metros, 1 metro aqui em cima, beleza? E opa, 1 metro aqui, um por um. Um por um. Então, qual que é a ideia? Quando a gente olha aqui nesse slide, né? Esse slide aqui, ele está falando, ó, que 1 metro cúbico equivale a 300 quilos. Tudo bem? E agora a gente vai ver quanto que caberia nesse 1 metro cúbico aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, nós vamos calcular o volume, a capacidade
de volume desse caminhão. Então, o volume seria altura vezes largura vezes comprimento. Já fizemos várias vezes. Então, 15 vezes 2,4 vezes 2,6. Então, vou pegar aqui a calculadora, ó, e vou fazer esse cálculo para vocês. 15 vezes 2,4 vezes 2,6. Teríamos aí 93,6. Então, volume igual 93,6 metros cúbicos. Tudo bem? Esse seria o nosso valor aí da capacidade volumétrica desse modelo que eu passei aqui de caminhão para vocês. Bom, mas eu quero saber quanto cabe aqui nesse quadradinho rosa aqui, nesse 1 metro quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos fazer a regrinha de 3 lá, ó. Eu sei que em 93,6 metros cúbicos, certo? Eu consigo colocar 25 toneladas. Tudo bem? Um metro cúbico, desculpa, eu estava falando quadrado, mas é cúbico, tá? 1 metro cúbico, então, é pensar, como que a gente poderia enxergar isso, pessoal? É uma caixinha dessa aqui, tá vendo? Ó? Na imagem, uma caixinha dessa daqui, é 1 metro cúbico dentro do caminhão. Esse 1 metro cúbico dentro do caminhão, quanto ele aguenta de peso? É uma regra de 3, tá? Para a gente resolver essa regra de 3, como que a gente faria? Olhando ali, né? Multiplico em cruz. Então, nós teríamos, aqui seria o nosso x, tá? Que é o que a gente quer saber. Tudo bem? Então, ficaria x vezes 93,6 e 1 vezes 25 toneladas. Tudo bem? Então, essa aqui seria a nossa conta. Faço aqui, vou passar para lá. Isso aqui é uma continha básica, tá? Mas a gente não vai precisar ficar fazendo ela sempre. Só quero mostrar para vocês como que a gente chega nesse valor. Então, o nosso X aqui, que é o quanto a gente aguenta de capacidade em toneladas naquele 1 metro cúbico, para mim saber esse valor, eu vou pegar 25 toneladas ou 25 mil quilos, tá? E vou dividir por 93,6. Então, o meu X aí é igual, vamos lá, 25 mil quilos dividido por 93,6. 267 toneladas. Oh, desculpa, quilos. 267 quilos. O que isso significa, pessoal? Aqui está em quilos porque eu transformei de toneladas para quilos, tá? O que isso significa? Que o metro cúbico desse modelo de caminhão que eu desenhei aqui para vocês, ele é de 267 quilos por metro cúbico. Porém, todas as transportadoras, livros que ensinam cálculo de frete, eles consideram o fator cubagem, que é esses 300 quilos aqui. Porém, pouquíssimos caminhões vão ter a capacidade de levar 300 quilos. Então, por isso que eu falo para vocês que às vezes é legal ter esse conhecimento. Porque se você for trabalhar dentro da área de suprimentos, próximo das vendas, e precisar de alguma forma calcular frete, isso é um fator que pode baixar bastante o valor do frete do produto que você precisa. Dificilmente e as transportadoras sabem disso, tá? Porque já é um fato comum de negociação. Mas, para quem tem o conhecimento, para quem não tem, acaba pagando até mais. Mas, o que você pode falar, alegar? Você está me cobrando 300 quilos por metro cúbico, sendo que você só consegue levar 260. Muito dificilmente a transportadora vai aceitar baixar de 300 para 267. Mas ela vai abaixar um pouco para 280, 270. Isso já vai ajudar bastante na hora de uma negociação.
tá? Então, o que que eu digo para vocês? Nós também, nos nossos cálculos, vamos usar o fator de cubagem, que é 300 quilos. Mas é importante que vocês saibam disso, tá? Tem alguns alunos na turma que eu sei que trabalham com transporte, não sei como é que eles calculam aí a questão do frete, mas é importante que vocês considerem isso na hora de fazer o cálculo também, tá? Eu enviei no chat aí para vocês a imagem, tá? Que eu acabei de desenhar aqui para vocês na tela. E eu vou voltar para os slides aqui. Então é isso que ele está falando aqui nesse slide, tá? O peso cubado, né? Ou seja, o frete cubado, ele vai ser baseado no metro cúbico que cabe dentro do bagageiro, né? Do transporte, tá? Então, um exemplo aí. Digamos que a mercadoria transportada aí tem 250 quilos e é composta por 3 caixas de 1 metro de largura, por 1 de comprimento, por 1 de altura. Todas as caixas ocupam 3 metros cúbicos, né? 3 caixas de 1 metro cúbico. E para transformar esses 3 metros cúbicos em peso, basta você multiplicar aí por 300 quilos, ou seja, que é o fator cubagem que eu estou falando para vocês, tá? Ah, quero negociar. Se esse é o modelo do meu caminhão, eu posso tentar baixar esses 300 para 267 quilos. Tudo bem? Sendo assim, né, temos uma mercadoria que pesa 250 quilos, mas ocupa um espaço de 900 quilos. Esse é o grande segredo, né? Por mais que ela não pese, ela ocupa esse espaço. E aí, aquilo que eu falei lá no início, pensa no caminhão, né? Como se a gente pegasse esse cara aqui, ó, e ele fosse dividido em vários módulos, vários quadradinhos rosa desse daí. Esse daí seria um módulo 1. Então a pessoa aluga aquele módulo. E naquele módulo ela vai pagar pela capacidade de peso daquele módulo e de tamanho. Tudo bem? Alguma dúvida aí, pessoal? Bom, na atividade que nós vamos fazer hoje, é. Tranquilo, beleza. Na atividade que nós vamos fazer hoje, eu vou disponibilizar para vocês uma lista. Eu já vou mostrando, porque a ideia é a gente já ir vendo também, igual a gente faz na aula, tá? Eu vou disponibilizar uma lista. Acho que já tá lá no Ava, na verdade, né? Já tá no Ava. Se vocês quiserem baixar, é essa lista aqui, ó. Então, nessa lista, qual que é a ideia inicial? Vocês têm aqui o item, né? O custo dele individual, a quantidade, o peso unitário, a largura, altura e comprimento. Aqui, ele coloca em centímetros e depois em metros, tá? Não tem problema. Só para ter as duas opções. Mas nós vamos calcular utilizando o peso em metros, tá? O volume da carga, a quantidade de viagens. A gente vai fazer isso daí. Aí ele coloca aqui, ó, peso e peso cubado. O que que significa? Você vai calcular o peso dessa carga e o peso cubado dela. Para quê? Para você dar uma preferência. Se você vai preferir o valor do. Pensando que você é a transportadora nesse momento, tá? Se você vai utilizar para cálculo o peso da mercadoria ou o peso cubado. Tudo bem? Que é o que eu acabei de explicar aqui para vocês a diferença. Bom, aí isso, pessoal, são as duas modalidades, tá? Então, você pode optar pela modalidade frete-peso, que é a da tabela, tá? E aí, dentro dessa modalidade, você tem contratos diferentes. E aqui, pessoal, isso aqui varia muito, tá? Isso aqui seria nós pensarmos no sentido de empresas aí de transportadora, mas você pode ter contratos anuais aí com o número de viagens, tá? Então pode ter uma variação bem grande aí em relação ao custo do frete. Por isso que ele fala lá no primeiro slide que é bem complexo, porque cada transportadora e cada empresa não existe um padrão fixo, tá? Existe uma que a gente apresenta para vocês aqui é uma média de possibilidades, mas existe diversas
formas de operacionalização aí das transportadoras, tá bom? Isso falando aí do modal rodoviário. Aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as taxas aí que são teoricamente obrigatórias, tá? Aí, alguns alunos questionaram no sábado, porque nós temos também a questão aí, quando eu compro uma carga lá, por exemplo, com frete grátis, tá? O frete grátis, tá? Ele muitas vezes tem um viés aí mais de propaganda do que tudo. Eles podem incluir o valor até na mercadoria, mas o atrativo de estar escrito lá frete grátis faz com que a pessoa compre o item e acaba adquirindo aquele item. Mas ali a gente está falando de um LC, né, que seria uma carga fracionada. Então, dentro de um caminhão você vai ter pessoas, clientes pagantes e não pagantes, e às vezes ele já está considerando a sua carga dentro de um módulo desses que eu expliquei para vocês, que já está com o frete até pago ou até sobrefaturado, né? Ou seja, com valor até maior com as cargas de outros clientes, de outras pessoas, tá? Então, por isso que às vezes eles conseguem aí colocar a mercadoria. Então, via sistema, né? Se a gente pensar com banco de dados, aí ele já tem, por exemplo, em qual viagem ele encaixaria a sua entrega, e por isso ele consegue dizer se a sua entrega pode, né, a partir do seu CPF, com a roteirização que já é traçada, ele encaixa a sua mercadoria ali dentro de um desses módulos que eu estou explicando, e aí ele já vai saber se sua mercadoria vai sair o frete grátis ou não, tá? Mas alguém pagou por esse valor do transporte. Aí aqui nós temos, tá? Aqui falando mais na questão de transportadoras aí, né? Pensando mais em entregas, indústria, compras, um transporte mais fixo, né? Não de transporte de varejo nesse momento. A gente tem esse adicional, né? Que é o valor que é cobrado para cobrir custos de carga, acidente e avarias, tá? Então, sua carga foi danificada, molhou, amassou, qualquer tipo de avaria, tá? Então, quando você paga o AD valore, né, que eles chamam, que é o adicional, você passa a responsabilidade para a transportadora. Então, se eu lembro que uma vez eu comprei um relógio, por exemplo, e esse relógio ele chegou molhado, né? Então a caixinha estava toda danificada, e ele não ligava. Então o que que eu fiz? Eu entrei em contato com a loja que eu comprei e eles falaram: olha, realmente houve um problema, né, na transportadora, acho que tinha pegado enchente, alguma coisa nesse sentido, e a embalagem que era para suportar, ela não suportou. Então manda um vídeo pra gente, né? Eu já tinha mandado, desculpa, o vídeo mostrando a danificação da embalagem e tudo mais. E aí eles falaram, o custo era tão alto da devolução que eles pediram para que eu descartasse a- o relógio, né? O físico do relógio, porque ele não estava funcionando, e que eles entregariam outro ali dentro de um certo período, tá? Então, você paga já dentro desse frete, caso isso aconteça com a sua carne, tá? Então, ele é calculado geralmente sobre o valor da sua mercadoria, tá? Não é sobre peso, sobre tamanho, não. Sobre o valor da mercadoria. E composição podem ser considerados aí seguro obrigatório, tá? De responsabilidade civil. Então, ele é contratado pelo transportador, tá? A mão de obra especializada é responsável pela segurança que esses materiais aí vão ter de proteção, tá? E aí, por exemplo, se você quer protetor, se você vai querer cantoneira nesse produto. E também entra um pouco da administração, né, da papelada, da burocracia desse item, e o controle de documentação em relação à segurança. Então, se você vai querer que tenha uma segurança maior, né, frotas, por exemplo, para seguir, né, a sua carga também, então você vai precisar ter esse custo. Mesmo que você, aí coloca ali, né, mesmo que o embarcador tenha um seguro próprio, o frete de valor é cobrado para prever esse risco, tá? Porque não são cobertos pelo seguro. Então, o que que isso significa?
Você tem lá um custo de seguro, né? Você já paga o seguro sobre a sua carga, só que durante um transporte aí foi comprovado que a sua carga ela saiu da sua empresa em perfeito estado e durante a viagem ela sofreu uma danificação. A seguradora se isenta. Quem deveria pagar, quem é responsável pela sua carga, no momento que ela entra no caminhão até ela ser descarregada, é a transportadora, tá? Então, um risco, às vezes, alguma coisa nesse sentido. E o cálculo é bem simples, tá? Geralmente ele tem um valor fixado, tá? Esse valor é padrão. Ele vai aumentando aí de acordo com as taxações, tá? Hoje ele está no valor de 0,2%. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma mercadoria de R$ 1.500, a gente adicionaria aí 0,2% nessa mercadoria relacionado ao AD valor. Tudo bem? Bom, temos o GRIS, né? Qual que é a ideia do GRIS? É o monitoramento. Então, dependendo do valor do item que você trabalha, né, você consegue fazer o gerenciamento de risco dessa carga, que é o GRIS, é o gerenciamento de risco. Então, acompanhar, fazer o monitoramento, né? Geralmente ele vem junto com. Geralmente, tá, dificilmente eles detalham todos esses itens aí para vocês, mas é importante vocês saberem. Às vezes você tem uma carga que o valor adicionado do gris aí, se eu perder essa carga, né, o valor do gris é muito alto, não compensa com que eu adicione essa taxa, tá? Então, geralmente ele vai para produtos que têm alto valor agregado ou produtos que têm alto índice de roubo. Por exemplo, ali, eletrônicos, né? Celular, cigarro direto. Caminhão de cigarro é roubado na serra, não sei se vocês já viram aí. Pneus, por outro lado, para produtos como pedra e areia, o gris não é cobrado, né? Então você não precisa fazer monitoramento de areia, por exemplo, certo? Então, um exemplo aí para vocês. A mesma ideia do anterior, tá? Ele é uma porcentagem em cima do valor da carga, da mercadoria. Então, a mesma ideia ali, ele dá um exemplo de 0,3%, tá? Se for em cima de um valor de R$ 1.500, vai ficar em 4,50. Esses seriam aí os dois exemplos dessas duas taxas aí, que teoricamente são as taxas obrigatórias a serem pagas. Pedágio. Para que serve o pedágio, pessoal? E por que eles têm diferenças aí relacionadas a preço, tá? Tudo depende da contratação da empresa que está fornecendo o serviço, tá? Nós vamos ter empresas de pedágio que vão fazer toda a reforma das estradas, tá? Deixando elas bem organizadas. Matheus bugou. O que aconteceu, Matheus? Já faz tempo. Agora que eu tô vendo aqui, Matheus, você tá mandando mensagem aqui, né? Boa. Então é assim, o pedágio, né, ela pode contratar empresas de pedágio só para fazer a manutenção de via, ou ela pode ser contratada também para fazer os socorros nas estradas, tá? Ou prestar uma assessoria ao motorista, ter áreas de descanso para os motoristas. Então tudo vai depender dos serviços que ela oferece, tá? Então o custo que você paga é pelo serviço que ela oferece. Quem usa o serviço? 2% das pessoas que passam pelo pedágio, mas os serviços são oferecidos, tá? Segurança na estrada, né? Então, quando você paga o pedágio lá, dependendo da área ali, é todo segurada pelo pessoal do pedágio. Então, você pode até, talvez, tá? Se for uma da empresa que presta socorro, por exemplo, a Ecovias, né, que coloca câmeras, né, em todos os quilômetros praticamente, ela consegue acompanhar e monitorar. Então, se acontece um assalto ali, ela consegue, junto com a polícia rodoviária, fechar, né, os pontos de saídas ali daquele local. Então, ela pode prestar serviço de segurança também,
tá? Então, existe uma lei aí para controle do pedágio, tá? É obrigatório, todo mundo é obrigado a pagar, não tem como você fugir, se você quiser continuar transitando. E de responsabilidade do embarcador, tá? Que deve fornecer o valor do pedágio para o transportador. O valor do pedágio vai depender do caminho que você vai percorrer, né? Por isso que é preciso, na hora de fazer uma rota, que a gente vai fazer aqui hoje também, verificar, né, a distância que a gente vai, a melhor rota, né? Passando pelos. É assim, você pode tentar fugir de pedágio, mas você vai correr mais riscos, né? Riscos de ter estradas danificadas, risco de roubo, tudo isso, talvez o custo do pedágio não seja tão alto se pensarmos em todos os serviços que podem ser prestados. Às vezes seu carro quebra, já aconteceu comigo aí do carro quebrar no Rodoanel à noite, super escuro, e eu estar muito próximo do pedágio. Isso foi uma vantagem, porque em 5 minutos o guincho chegou. Então, é pagar por serviços que talvez você nunca utilize, mas quando você precisar, eles vão fazer uma boa diferença aí. Para cargas de lotação, né, o valor do pedágio pode ser cobrado, será pago concessionárias e não faz parte da base do ICMS, né, que é o que tem lá no nosso. Já para a carga fracionada, o pedágio deve ser proporcional ao peso da carga em relação ao peso da transportador, do valor transportado. Para facilitar a conta, né, os transportadores cobram um valor fixo de 100 quilos por fração. Daquela mesma ideia dos 300 quilos lá que eu falei para vocês, é utilizado aí pelas empresas de pedágio, tá? Bom, ele dá um exemplo aqui, né? Geralmente a transportadora, a cada 100 quilos ou uma outra fração, ela cobra R$ 25. Ela fixa o valor de pedágio em relação ao peso que ela vai levar, tá? Pode ser assim ou pode ser por roteirização. A gente pode usar, por exemplo, deixa eu pegar um aqui para vocês, o Rotas Brasil. Se lembra, a gente já utilizou ele em aula, né? E buscar aqui, a partir do Rotas Brasil, o valor do pedágio que você vai pagar naqueles quilômetros. Tudo bem? Bom, vamos lá. Opa, passou tudo aqui correndo agora. Então, o pedágio, né? Um exemplo de. Isso aqui é um exemplo de como as transportadoras cobram, tá? Aqui nós temos outras taxas, né? Então temos o despacho, que geralmente é cobrado aí como sobre um custo administrativo, né, da transportadora. Então, a transportadora, por exemplo, vai precisar imprimir a nota, vai precisar imprimir o romaneio, vai precisar imprimir o checklist do caminhão, o reconhecimento da carga. Então, tudo isso são os valores administrativos, tá? Taxa de devolução aí de mercadoria. Então, lembra que eu falei? Ela faz um custo-benefício, né? No caso do relógio que eu comprei, não, não era vantajoso para eles que eu devolvesse, mas caso eu precisasse devolver, né, geraria lá um custo de devolução. Então, geralmente tem empresas que têm alto índice de devolução, e aí quando acontece isso, eles incluem essa taxa de devolução no item que eles estão vendendo. Então, ela é cobrada quando o destinatário não aceitou a mercadoria e o transportador é obrigado a retornar com a mercadoria ao ponto de origem. Isso aqui tudo varia, né? Então, por exemplo, pensando em indústria, né? Eles vão chegar na portaria lá, tem carga que nem vai passar na portaria, tá? Toda a entrada aí geralmente tem uma balança, então se já não bateu o valor da balança com o valor da nota, já não aceita também. Isso aqui é contratual, tá? Então, a empresa recusou. Se ela tem um motivo para recusar, que é, por exemplo, o peso não está batendo com o valor da nota. Ele vai pegar essa taxa de mercadoria e vai cobrar, e não vai ser cobrado. Agora, se a gente pensar assim, acontecia bastante, por exemplo, a gente tinha muita reclamação, saiu até no jornal, no mercado que tem ali em São Bernardo, que chama da Avó, não sei se vocês conhecem. Eles chegavam lá, ficavam 2, 3, 4 dias na fila, né? Eles
tinha uma única doca lá, se eu não me engano, e eles passavam produtos refrigerados, perecíveis na frente, então os motoristas ficavam dias lá esperando para fazer o descarregamento. E aí, nesse caso, se foi recusado, ele volta e o da avó tem que pagar ali a taxa de devolução, tá? Então, é uma taxa que pode ser cobrada ou não. Taxa de reentrega, então, agendou um horário, um dia, a entrega não foi finalizada, vai ter que voltar e retornar para fazer a entrega novamente. Eles cobram aí um valor de reentrega, que geralmente é 50% do valor do frete original, o primeiro que foi cobrado. Tem a TAS, né, que é a taxa administrativa da Secretaria da Fazenda aí, para cobrir gastos de transporte gerados pelo procedimento da Cifaz, né, da Secretaria da Fazenda, é o valor fixo por conhecimento emitido. Então, toda vez que você tem que gerar lá um certificado de reconhecimento da carga, por exemplo, você tem que pagar o TAS, tá? Isso, principalmente por cargas aí que são controladas pelo governo nacional, do estado também. A taxa de dificuldade na entrega, tá? Isso pode ser porque a ordem de chegada independe da quantidade, o recebimento muito precário. Por exemplo, eu morava em São Bernardo, ali na Vila São Pedro, e dificilmente as entregas chegam atrás da Vila São Pedro ali tem o Montanhão. Muito raro empresas que entregam no Montanhão, por conta da dificuldade na entrega. E quando a gente fala da dificuldade de entrega no Montanhão, não é só relacionado a assalto, essas coisas, mas é dificuldade mesmo, né? As subidas são muito íngremes lá, então o caminhão às vezes não consegue subir. Então eles têm pontos lá embaixo de retiradas, tá? Ou ele paga ali por uma taxa de entrega, porque a empresa vai ter que chamar um veículo menor para subir só para fazer a entrega dele. Tudo bem? Então, um outro tipo de taxa que tem, taxas de restrição ao trânsito. Então, se por algum motivo ali vai ter que ter algum adicional, algum tipo de restrição para circular, por exemplo, um produto explosivo não pode ir durante o sol, durante o dia, porque vai aquecer. Aí tem essa taxa de restrição. Taxa de dificuldade de acesso, né? Mesma ideia também que eu falei da anterior, da dificuldade da entrega, também tem a dificuldade de acesso. O CAT, né, aí, que é a taxa cobrada para transportar e coletar mercadorias na origem, o valor do fixo por coleta, então, ir buscar até o ponto de origem. Lembra que eu falei lá que as transportadoras elas têm a tabela, que elas têm os pontos de saída dela, tá? Você pode pagar também por agendamento, agendar o dia e a hora que a sua carga vai chegar. E o ICMS e o ISS, que aí são taxas aí, impostos calculados de forma separada, né? Mas sobre o produto aí que vocês vão, de acordo com a origem, destino, tipo de mercadoria, tipo de transporte, incidentes ou impostos aí. Então, o ISS aí que é cobrado sobre o serviço que é prestado. Tudo bem? Só alguma dúvida aqui tanto sobre a modalidade do frete quanto as taxas, tá? Eu não vou me aprofundar muito em relação às taxas com vocês, a ideia é que vocês tenham uma ideia do que é cada uma delas, né? Isso aqui pensando que cada uma delas vão ser adicionadas ao de vocês, né? Porque se eu tenho uma carga que tem periculosidade, ou uma carga que precisa que tem uma restrição, que não pode rodar pelo dia, por exemplo, uma carga que vai precisar de segurança, tudo isso vai variar, deixando o seu frete mais caro ou o seu frete mais barato, tá? Esse material aqui está disponível lá para vocês. E aí eu vou apresentar agora para vocês qual que é a ideia da nossa atividade de hoje. Tudo bem? Podemos? Alguma dúvida até aqui ou tranquilo? Mais uma forma de tirar dinheiro do nosso bolso. É isso mesmo, Matheus. Essas taxas aí são tudo formas aí da gente pagar, né, por serviços aí que são prestados pela transportadora. E é aquilo que eu falei, né? O próprio pedágio mesmo, a média aí é de 1 a 2% do público que passa ali no dia que vai utilizar desses serviços.
Mas eu confesso que quando o meu carro quebrou no Rodoanel de madrugada, eu fiquei muito feliz de ter o guincho lá bem rápido para me salvar. Eu fui esse 1% aí que precisou naquele dia. Beleza? Tranquilo, Bia? Bom, vamos lá então, pessoal. Qual que é a minha ideia com vocês aqui agora? Essa tabela já está lá para vocês, tá? E eu preciso que vocês façam aí os cálculos agora a partir, né? Então é basicamente calcular os fretes aí para essas situações aqui. Então, a gente vai calcular. Eu vou fazer. Qual que é a minha ideia aqui com vocês? Eu vou fazer a primeira linha, tá? E depois vocês vão fazer na de vocês aí, completar até a linha do. Até o último item, tá? E vamos para finalizar aí a aula de hoje. Então, inicialmente, vocês não precisam tentar fazer junto, tá? Só presta atenção como eu vou fazer cada um desses. Lembrando que eu estou deixando gravado. E aí, quando eu finalizar, eu peço para que vocês façam aí o de vocês também. Deixa eu só admitir o Matheus aqui. Pronto. Então, eu vou fazer e vocês vão ir aí observando. E caso surja alguma dúvida também, vocês podem me perguntar, tá? Então, olhando aqui a nossa primeira linha, né? O que que nós vamos ter? Então, nós temos ali a carga, a descrição da carga, que é o pneu, né? O custo aí unitário de R$ 1.800, tá? Um pneu bem carinho aí, pneu de trator. A quantidade aí são de 106, então eu preciso transportar 106 pneus, tá? Deixa eu dar o zoom aqui para vocês. O peso unitário desse pneu é de 10 quilos, tá? E aqui, ó, eu vou até ocultar essas três aqui, porque nós vamos focar nos metros, tá? A largura desse pneu é de 0,6 metros, a altura de 0,20 e o comprimento de 0,6 metros. Então, qual que seria o volume dessa carga, tá? O volume dessa carga seria aí a multiplicação largura versus altura versus comprimento versus a quantidade de pneus que nós vamos transportar. Então, nesse caso aqui são os 106 pneus. Então, o volume dessa carga é de 7,63 metros cúbicos. Nessa planilha aqui, ó, nós temos olha, quase que eu pus o mesmo valor lá do exemplo que eu dei para vocês. Nós temos nessa planilha aqui tem uma tabela, tá? E tem uma planilha aqui embaixo. A gente tem a origem e destino. Então, pensando aqui que nós estamos saindo aqui do Senai de Santo André, tá? E queremos levar essas cargas aí para o Porto de Santos. A nossa carreta, ela tem esse volume e aí essa capacidade de peso, tá? Então, calculando aqui, ó, nós vamos ter 15 vezes 2,6 vezes 2,5. Então, nós vamos ter 97,5 metros cúbicos, tá? De capacidade dessa carreta. E a capacidade de peso de 25 toneladas ou 25 mil quilos. Tudo bem? A partir disso, o que nós vamos fazer aqui na tabela agora? Ó? O volume dessa carga é de 7,63. Mas a capacidade do caminhão é de 97,5. Então, nós vamos pegar a capacidade do caminhão, 97,5, e dividir por 7,63. Certo? Fazer a conta aqui para vocês entenderem. Deixa eu só achar aqui o meu. Ó, mesma ideia daqui, né? A gente só mudou aqui na tabela, deixa eu ver. Na verdade, tem um negócio errado aqui, pessoal. Peraí. A gente só mudou aqui, deixa eu só voltar aqui.
É o contrário, peraí. Só para vocês entenderem, o que que acontece? Aqui a gente não pode já fazer essa conta direto, porque tem alguns momentos que ele vai dar esse valor errôneo que deu aqui. A gente precisa fazer uma lógica aqui para que ele apresente a quantidade de viagens, tá? Então, falando em lógica, a gente vai fazer aqui uma função se, tá? Como que vai funcionar essa função se aqui para a gente, ó? A gente vai colocar igual se o valor da carga aqui for menor. Lembrei que eu ia ver aquela hora. Aqui, ó. 97,5. Boa, tá certo. Então, se o valor da carga for menor que 97,5, ele vai considerar que é só uma viagem. Tudo bem? Ou seja, ele olhou ali. A carga é de 7,6 metros cúbicos. Então, beleza. Ele vai fazer uma viagem só, porque a capacidade do meu caminhão é de 97,5. Tudo bem? Ponto e vírgula. Agora, se não for, aí ele vai calcular quantas viagens são necessárias. Aí, como ele vai fazer esse cálculo? Ele vai pegar o valor que tem aqui da carga, certo? Que está na L2. Como eu cliquei na outra tabela lá, ele está dando esse erro. Mas vamos pôr aqui, ó. L2. E ele vai dividir pela capacidade, que é de 97,5. Isso aqui é uma lógica. A gente está falando para ele, ó. Se o valor da carga for menor que a capacidade do caminhão, é uma viagem. Se o valor da carga for maior, você vai dividir pela capacidade do caminhão. Então vamos pensar assim, ó. Se deu 200 quilos ali, o volume, né? 200 metros cúbicos, desculpa. Ele vai pegar os 200, ele vai olhar ali, 200 é menor do que 97. É maior, desculpa, 200 é maior que 97. Então ele vai pegar esses 200 e vai dividir por 97 e vai apresentar para a gente ali que é necessário 2 viagens para esse destino. Então aqui, ó, dá um Enter e ele vai fazer. Se a gente puxar aqui para baixo, deixa eu achar um aqui, 188, por exemplo. Quando eu puxo esse daqui, ó, ele já está falando para mim que para 188 metros cúbicos é necessário 2 viagens. Tudo bem? Até aqui tranquilo. Vocês vão fazer isso para todas as linhas aqui. Igual a gente faz lá na aula. Uma única fórmula e depois a gente consegue transpor ela para as próximas. Aí o peso, qual que seria o peso dessa carga? Então nós vamos fazer aqui, ó, igual o peso de uma vezes o peso da quantidade. Então, nós temos lá de peso 1.113. Aqui, tá, pessoal? Só voltando rapidinho, pode ser que o número de vocês fique assim, ó. Aí vocês vão arredondar para ele sempre dar um valor inteiro. Por quê? Não tem como eu colocar assim, vão ser 2 viagens e meia. Ele vai fazer ou 2 ou 3. Não dá para ele fazer meia viagem. Vocês vão arredondar aqui para números inteiros, tudo bem? O peso tranquilo. E aqui à frente, ele pede para a gente fazer o peso cubado, tá? Como que a gente vai fazer o peso cubado? A gente vai calcular o volume vezes a quantidade vezes os 300, que é aquele fator cubagem que a gente tem. Então vai ser igual largura versus altura versus comprimento, tá? Deixa eu montar melhor a fórmula aqui. Isso aqui vezes a quantidade que está lá na coluna D2, vezes D2, vezes os 300, tá, pessoal? 300 é o fator cubagem lá, é o quanto que cabe dentro de 1 metro cúbico do caminhão, tudo bem? Então isso aqui seria o nosso fator cubado. O que que nós vamos fazer agora aí nessa tabela, tá, pessoal? A gente vai colocar o seguinte, ó. Qual que é a preferência? Se o peso cubado for menor que o peso da carga, ele vai dar preferência para o frete preso. Senão, ele dá preferência para o frete cubado. Tudo bem? Vamos fazer aqui, ó. A preferência vai ser se peso for maior que o peso cubado,
ponto e vírgula, ele vai apresentar aqui para a gente como frete peso. Agora, se for ao contrário, ele vai dar como preferência o frete peso cubado. Frete cubado. Beleza? Aqui, acho que eu nem tinha tirado, achei que tinha tirado, mas ficou aí a formatação condicional aí, que vai apresentar quando for frete peso e quando for frete cubado, tá? Deixa eu só alterar aqui para vocês verem, ó. Se fosse ao contrário, ele já deixaria frete cubado. Tudo bem? Então, o que que significa isso? Nessa situação, o frete cubado está sendo aí mais vantajoso para transportador, tá? É... A partir disso, né? O que que nós vamos fazer aqui, ó? Frete peso, frete cubado. Nós vamos fazer o cálculo, tá? Do frete peso do frete cubado. Pediram para ele calcular aquele vezes 1,50. Então, se ele der preferência para o frete cubado, ele vai pegar o valor do frete cubado e vai multiplicar por 1,50. Agora, se a preferência for o frete peso, ele pega o valor do frete peso e multiplica por 1,50. Então vamos lá, ó. Vamos por aqui, ó. Se a preferência que ele colocou aqui for igual, só um minuto, for igual a frete dado, ponto e vírgula. Ele vai pegar o valor do frete cubado e vai multiplicar por 1,50. É o valor da tabela lá, tá? Só um exemplo. Agora, se não for, ponto e vírgula, ele vai pegar o valor do frete peso e vai fazer vezes 1,50. Tudo bem? Então ele tá olhando a preferência. Se é cubado, ele pega o valor do cubado. Se não é o cubado, ele pega o valor do frete peso. E assim ele faz a conta. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Deixa eu ver. Professora, pode mostrar a fórmula novamente, por favor, do volume de carga. Essa aqui, Fábio, é o volume, tá? Altura versus largura versus comprimento, vezes a quantidade de itens que nós vamos transportar. Mostra a quantidade de viagens também, por favor. Quantidade de viagens é uma lógica, tá? Então, se a carga for menor do que a capacidade do nosso caminhão, que é de 97,5, ele vai falar que é uma viagem. Se ela for maior, ele vai pegar a carga e vai dividir pela capacidade do caminhão, para ver quantas vezes ele precisa fazer, quantas viagens ele vai precisar fazer. Beleza, pessoal? Do peso em diante. Então vamos lá, o peso vai ser o peso de uma carga versus as 106 cargas dessa primeira aí, versus a quantidade. É bastante coisa. Depois vocês vão conseguir ver meu vídeo pausando, né? Acho que vai ser mais fácil também. O peso cubado, pessoal, ó, vai ser o volume, tá? Vezes a quantidade de itens que nós vamos ter lá, vezes os 300, que é o fator cubagem, é o valor que é utilizado pelas transportadoras.
Depois aqui, eu fiz uma fórmula, mas aqui, vocês poderiam, para quem está sem computador, tá, pessoal? Posso até. Isso aqui é tranquilamente para calcular aí na mão, né? São 35 itens aí para fazer o cálculo. Lógico que no Excel é muito mais rápido, mas é basicamente o mesmo cálculo aí. Ou dá para usar a planilha do Gmail também aí no online, né? Dá para fazer esse cálculo também, tá? Aí nós vamos ter aqui o adicional, desculpa, e o frete aqui, ó. O que que a gente fez aqui? O que que ele faz? Se for frete cubado, ele pega o valor do frete cubado, né? O peso do cubado, faz vezes 1,50. Se não for, ele faz vezes 1,50, é o frete peso. Bom, dando sequência aqui agora, nós temos as taxas, tá? E aí, o que que nós vamos fazer aqui nesse sentido aqui agora? Nós vamos pegar aqui o AD valor, ele vai ser 0,2 em cima do valor da mercadoria, lembra? Qual que é o valor da nossa mercadoria? Então, vamos lá, igual, o valor da nossa mercadoria é 1.882 o unitário, vezes a quantidade, 106. Então, aqui o valor da nossa mercadoria, ó, é um vezes o outro. Tudo bem? A taxa adicional é de 0,2%. Então, isso aqui vezes 0,2%. Aqui a gente vai ter a taxa para avaria nos produtos, tá? Que passa a responsabilidade para a transportadora desde o momento que fecha o caminhão lá. Por isso que muitas empresas lacram o caminhão, né, na saída, que é para o transporte não abrir, não movimentar nada até a chegada no cliente. Se alguma coisa acontecer ali, aconteceu dentro do transporte, tá? E aí seria essa taxa adicional. O gris é a mesma ideia, só que é vezes 0,3%. Então vamos lá. Vai ser custo unitário vezes a quantidade, e vai dar essa multiplicação aqui pra gente, tá? Não tem necessidade de pôr entre parênteses, eu coloco só para na hora da explicação ficar melhor para vocês, tá? E não esquece de colocar a porcentagem. Então aqui é 0,3%, tá? Não põe só 0,3 porque ele vai considerar 30%, tá? 0,3%, não 30%. Dei o enter e aqui deu o valor. Tudo bem? O pedágio, como que nós vamos achar o pedágio? Nós vamos utilizar o Rotas Brasil. Se ele vai sair do Senai Santo André e para o Porto de Santos, nós vamos pegar aqui o Rotas Brasil e vamos lançar o nosso destino aqui. Então, primeiro, ó, nós vamos mudar aqui para caminhão, tá? Origem, vamos colocar Senai Santo André. Aqui, ó, Minas Santos Dumont, né? E o destino, nós vamos colocar o Porto de Santos aqui. Macuco. Vamos por caminhão. Aqui o Rotas Brasil, como você já conhece, ele faz a rota aqui pra gente, né, ó. Então, do ponto A ao ponto B. Tem outras opções aqui também, ó. Mas ambos os caminhos aqui, ele tá dando pedágio aqui, um custo de pedágio de 77,4 aí, para 2 eixos, tá? Ah, mas caso seu caminhão aí seja de 3 eixos, por exemplo, ele vai dar lá o... Eu vou deixar 3 eixos aí. Então, para 3 eixos, ó, é R$ 116 aí o caminho, né, a rota do ponto A até o ponto B. Então, nós vamos voltar lá na nossa tabela.
nós vamos colocar... peraí, deixa eu só achar ela aqui. Esse valor, então, de R$ 116, então, igual 116 vezes o número de viagens. Então, se eu vou fazer uma única viagem, vezes 1. Então, vou calcular aqui vezes a quantidade de viagens que eu já calculei. Tudo bem? Vou abrir o espaço aqui que está sem espaço. Então, para essa viagem aí, ficou R$ 116. Bom, então o total do frete aqui nesse caso, a gente vai somar o frete do peso cubado, tá? Mais o adicional, mais o grease, mais o pedágio. Então ficaria aí de R$ 4.547 o frete dos pneus aí até o Porto de Santos, saindo do Senai de Santo André. Pessoal, alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos qual que é a ideia aqui desse exercício? Tá muito rápido as fórmulas. Tá. Você quer que eu repasse? Tá, vamos lá. Até aqui no preferência a gente tinha feito, né? Agora eu vou voltar aqui no frete cubado. Então, o que que a gente fez aqui? Aqui a gente, acho que eu já tinha comentado com vocês também, né? Se for frete cubado, ele faz aqui vezes 1,50 o valor do cubado. Se não, ele faz vezes 1,50 o valor do frete peso, tá? Eu vou mostrar de novo aí para quem tá pedindo. Eu só vou parar a gravação, tá? Só um minuto.